Podcast Shop Mix essa semana traz Marina Lourenço, que é uma sumidade na medicina Ayurveda. E a gente até estava conversando que hoje em dia a gente tem essa mania de buscar tudo no Google, mas a gente não sabe mais o que é fake news, o que é informação verdadeira, o que não é. Por isso esse programa, né, que a gente chama de podcast para vocês, a gente traz pessoas realmente que estudaram sobre isso, que tem segurança na hora de falar, que tem credibilidade e com certeza vai passar informação de qualidade para a gente. Por isso recebo Marina Lourenço aqui no nosso estúdio. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. E a gente estava falando da medicina Ayurveda, que é uma das medicinas, a medicina mais antiga do mundo. Marina, eu queria que você começasse se apresentando, porque eu sei que a sua lista é grande. Nem eu sei muito bem a minha lista aí. Mas eu sou terapeuta Ayurveda, né? Com especialidade em saúde da mulher e criança, porque dentro do Ayurveda é muito importante como a pessoa vem a esse mundo, né? Que seres são esses que a gente está pondo nesse mundo. Sim. Então a gente faz essa construção desde antes do nascimento, com a ajuda da gestação e pós-gestação também. Então como essa criança é criada. Então eu sou bem especialista nessa área, ajudo as pessoas a engravidarem também quando tem dificuldade. Mas sou especialista também em clínica médica, então todas as outras questões médicas em relação ao Ayurveda, né? Eu também sou especialista nessa área. Então vou começar explicando para o pessoal de casa o que é a medicina Ayurveda. A medicina ayurvédica é uma medicina natural, né, de mais de 7.000 anos, e ela tem muito essa parte que a gente não vê hoje em dia, né, na nossa medicina, que é a prevenção. Né? A nossa medicina é maravilhosa, tudo, mas a gente vê que ela toma um lugar assim de mais intervenção, né, quando algo já aconteceu. Então a nossa medicina ela é preventiva principalmente, né, essa medicina Ayurveda, e porque a gente sente sinais no nosso corpo, né? E essa desconexão que a gente tem hoje, né, com essa correria toda que a gente vive, a gente não consegue parar para se observar. Isso tem feito a gente perder conexão com a natureza, com a nossa real natureza. Né? Então essa medicina vem resgatar um pouco disso, né? A importância da gente estar conectado com isso, para que a gente possa perceber os sinais do nosso corpo. Né? Quando dói a nossa cabeça, a gente vai correndo tomar o remédio para esquecer aquela dor. Né? E a gente não se lembra mais que aquela dor existe. E às vezes a gente fala assim, eu preciso tomar o remédio e nem vai tomar porque esquece que toma. Ou então, né, tem alguma sintoma e procura na internet, né? Isso é muito absurdo, perigoso, muito perigoso, porque cada pessoa é uma pessoa e não tem uma fórmula mágica para ninguém, né? Então, essa medicina também tem essa diferença, né, que ela olha para cada pessoa individualmente, com toda a história que essa pessoa tem no seu corpo, na sua mente, né? Toda a história daquela pessoa é levada em conta para a sugestão de um tratamento, né? Então ela é muito preventiva, principalmente, mas também ela é muito curativa, principalmente em casos de doenças autoimunes, porque ela entende que é todo um processo que está envolvido ali da mente e de um condicionamento ali de estilo de vida, né? Então a gente organizando tudo isso, a pessoa consegue levar uma vida com muita qualidade, né? Que a gente não consegue hoje com a nossa medicina, né, tradicional. Sim. E todas as outras curas possíveis. É uma medicina comum, como outra qualquer, né? Só que a gente vai buscar na natureza os meios para a cura, né? E assim, a gente tem que entender que toda doença, ela tem uma causa. Sim. Toda doença. E a gente tem mania só de tapar, né, os sintomas. Aí passa o sintoma, ok, já estou melhor. Na verdade, está lá, né, a causa. E qual é essa causa? Né? Para cada doença tem uma causa ali. Né? Então é importante a gente investigar, né, junto com o paciente, tentar entender para retirar a causa. Porque se você não retira a causa, esse problema vai continuar acontecendo 1 milhão de vezes. Né? E tem muita gente que faz exames, né, sempre de sangue, faz todo aquele check-up. E os médicos hoje, eles falam assim, mas todos os exames estão tudo ok, você não tem nada. Acredito que seja estresse, ou você está com uma depressão, porque não consegue realmente achar, e acho que a nossa cabeça acaba criando essas doenças. E, na verdade, a medicina Ayurveda, ela não olha por esses lados, ela vê
eu acho que o estilo de vida da pessoa, né? Assim, alguns sintomas. Para o Ayurveda, qualquer sinal, né? Na verdade, a Ayurveda fala que você só tem saúde se você não tiver nenhum incômodo, né? Qualquer incômodo físico, social ou qualquer incômodo de qualquer natureza, já é uma pessoa que não é saudável, Uhum. né? Então, se você não se relaciona bem, se você sente qualquer desconforto, né? O Ayurveda fala que todas as doenças iniciam na digestão. Ah, é? A maioria das doenças, a não ser, lógico, aquelas que já são hereditárias, né? Uhum. E a alimentação é quase 100% aí, né? Sim, normalmente também, mesmo as hereditárias, elas vêm acometer a pessoa se a pessoa consegue manter aquele estilo de vida que o seu pai ou a sua mãe tiveram, Uhum. né? Se ela muda o padrão, ela pode mudar também aquela doença, Que é aquela né? epigenética, né? Que Sim. fala que mesmo você consegue deixar os genes dormindo, né? Sim, sim. Com um estilo de Exatamente. vida com Isso uma já o Ayurveda qualidade. acredita, né, há milhões de anos. Na verdade, muitas coisas que o Ayurveda acreditava lá atrás, hoje são comprovados cientificamente, né? Então, o que a gente vê hoje, ninguém fala de Ayurveda, né? Mas quando a gente vê, os estudos todos apontam para né, essa justificação, vamos dizer, que a gente Diagnóstico. precisa ter, Uhum. né? Hoje em dia a gente só acredita naquilo que a gente vê, né? Assim, né? Exatamente. Então, essa justificação que a gente precisa ter da ciência, porque há tantos anos atrás, a medicina ayurvédica era a única medicina e ela super funcionava, né? Uhum. Não precisava de comprovação científica, tinha a comprovação ali que funcionava, né? E hoje a gente sabe que na Índia, né, existem hospitais que tratam 100% com esse Existem tipo inclusive de... faculdades só de medicina ayurvédica, né? Então Uhum. você escolhe se você quer seguir a medicina tradicional ou a ayurvédica, né? Uhum. E um médico ayurvédico, ele conhece da outra medicina também, mas ele faz uso da medicina da medicina natural do Ayurveda. Uhum. Não é que ele não faz, que ele não conhece a outra medicina, ele é médico mesmo, ele conhece as duas, mas ele opta no momento ali do seu curso por fazer a medicina ayurvédica, que é essa medicina natural. Uhum. E eu vejo que vocês adaptam esse estilo de vida, porque é um estilo de vida, na nossa época, porque a gente sabe que as pessoas estão enlouquecidas, correndo para lá e para cá. E quando a gente fala medicina ayurveda, eu sei porque às vezes eu comento com amigas, elas falam assim: ai, gente, aquilo lá não dá. Fazer yoga, viver de vento, comendo planta. Gente, não é nada disso, né? Existem os tratamentos e ela vai adaptar, como ela falou, ela faz um geral e dentro do seu estilo de vida, ela vai melhorar tudo isso. Porque, inclusive, você tem vários tratamentos dentro da linha. A indicação do yoga é um deles, sim, né? Que trabalha a respiração e sim, tudo mais. Para cada pessoa existe uma possibilidade diferente, né, Gra? Claro que se a gente puder, a gente trabalha com tudo, claro, de bom que aquela pessoa pode receber. O que a gente tem vontade é de falar tanto assim de tudo para o paciente, mas não tem por que fazer isso, né? A gente tem que sentir o que o paciente está preparado ali para receber. Tem algumas pessoas que vão fazer consulta comigo e eu receito só as massagens, nem alimentação, porque eu sei que não é possível para aquela pessoa, né? Então ela começa a receber as massagens, ela começa a gostar, ela começa a sentir uma diferença, ela vai confiar mais em mim para eu poder falar para ela agora vamos então entrar com a alimentação, daqui a pouco vamos entrar com o yoga. Então é muito respeitado, muito o momento de cada um, porque, né? Eu acho que como eu, né? Você sabe, porque quando me dá o start, eu ligo correndo para a Mariana, pelo amor de Deus, eu tô com não sei o que, né? Porque eu sei que eu tento seguir tudo que você fala, mas a gente acaba, né, nessa vida enlouquecida. É muito difícil, Gra, muito mas difícil. Mas a gente sabe que isso realmente faz bem. A gente como terapeuta também, a gente não se livra disso. É muito difícil a gente seguir uma regra hoje em dia, né? Seguir uma linha, assim, de tão natural, de tão maravilhosa que é, né? Quando a gente está nela, a gente sente tudo de bom. Uma melhora, né? Por isso que eu busco sempre a Ayurveda, porque eu sinto que eu fico tão bem, sim, tão bem. Todas as pessoas, mas aí o que acontece? Aí o marido, aí o filho, aí o companheiro, aí isso, aqui.
que estão naquele hall, não estão naquele nível que você está ali, né, procurando essas coisas, e acaba que você acaba cedendo para você também fazer parte daquele contexto, né? Uhum. E a vida em geral, às vezes trabalho, né, que exige, de repente, que você passe uma noite acordado, como eu tenho muitos pacientes, né, que para Ayurveda isso é muito doentio, né? Uhum. Então, muita coisa acontece e o que a Ayurveda tem é de te dar um suporte, entende? Então, por exemplo, essas pessoas que passam a noite acordado, essas pessoas têm que fazer um Shirodhara, elas têm que cuidar da mente muito, porque elas vão adoecer, né? Então, elas não estão se revitalizando. Tem um horário da noite que os nossos hormônios, eles se revitalizam, eles se organizam. Então, a gente já sabendo disso, né? Claro que a gente vai tentar falar para a pessoa melhorar esse estilo de vida dela, procurar um outro serviço até que ela possa, né, ficar mais feliz, né, que possa lhe trazer mais felicidade. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tapar o sol com a peneira, né? A gente vai ali até Vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Eu falei da yoga, que né, uma atividade física maravilhosa, fora todos os benefícios de respiração e tudo mais. Aí entra as massagens também, né? Sim. Que são como? Explica para o pessoal. Então, o yoga, na verdade, quando é passado pelo Ayurveda, né, não é esse yoga que você tem que participar em grupo. Essa aula é maravilhosa, né, e ele traz muito autoconhecimento, mas esse é um yoga para você alcançar um outro estado, que é um estado espiritual, né? Quando a gente fala que é uma busca espiritual, uma busca de autoconhecimento, quando a gente fala de yoga dentro do Ayurveda, é muito para te trazer autoconhecimento também, claro, mas é muito prescrito como remédio. Então, você vai fazer essa respiração 2 vezes por semana, porque você precisa melhorar a sua ansiedade. Você vai fazer, talvez, algum asana até, que são as posturas, porque essa postura vai te beneficiar na sua coluna, que está doendo. Então, a gente indica assim como se fosse remédio, né? Só para não deixar assim, não é todo mundo que precisa ir lá e fazer uma aula de yoga, tá? Existe a alimentação, né, que ela é dada individualmente, muito individualmente, cada um tem né, mas eu não gosto, mas eu sou alérgico. Ninguém é obrigado a comer aquilo que não gosta, né? Então a gente vai ver toda essa individualidade para prescrever a alimentação. E dentro da Ayurveda, vocês sempre falam, comer quando tiver fome. A coisa mais importante do Ayurveda é comer com fome, né? Hoje em dia a gente fala, mas é que o meu horário de almoço lá no serviço é tal hora. Aí, né? São regras, culturas, né? Que a gente já nasce assim, café da manhã, almoço, jantar, o meu lanchinho de comer de 3. Isso aí acaba impregnando. E se a gente parar para pensar, quem inventou isso, né? Por que eu tenho que comer meio-dia? Não posso comer às 3? Não posso almoçar às 3? O corpo, ele pede, e né? todos nós somos diferentes, né? Eu estava dando uma aula de yoga agora de manhã e as meninas falaram, uma delas falou, agora eu vou tomar meu café. Aí a outra, como assim você consegue vir fazer aula sem tomar café? Eu não consigo, eu tenho muita fome, né? Então, assim, para aquela pessoa que não tinha fome e veio fazer aula, com certeza essa é a postura correta, né? E para aquela que tinha fome, a postura correta foi comer antes. Então, a gente não somos todos iguais, a gente não tem que viver igual carneirinho, né? O que acontece é que a sociedade, ela impulsiona a gente para esse lugar, porque é muito simples e muito fácil de você coordenar um grupo de pessoas quando eles são cordeiros, todos vão fazer isto. Aí não foge da regra, tá tudo certo mais fácil de administrar. Da gente administrar, né? Agora, quando todo mundo começa a fazer aquilo que acha que tem que fazer, né, perde a mão aí o controle, né? Então, os governantes e todas, né, todo o nosso mundo hoje está voltado para que todo mundo vire cordeirinho, exatamente, né? Exatamente. Então, tem a yoga, tem as massagens, tem a alimentação. As massagens são maravilhosas, né? As massagens Eu sou apaixonada pelas massagens. As massagens, elas são uma parte do tratamento muito gostosa, porque hoje em dia a gente perdeu, né, essa coisa do afeto, né? Ninguém mais se abraça, ninguém mais fala eu te amo, ninguém mais tem esse toque, né, esse contato. E é importante, né, Mar? Hoje em dia, às vezes tem muito mais facilidade das pessoas falarem eu te amo, gratidão, gratiluz. Nossa, gratidão mas é que tudo a gente assim, ouve, sabe? Da boca para fora. Da boca para fora, não tem um contexto mesmo ali de amorosidade, de cuidado, de carinho, né, com o outro. Porque se você ama o outro, você cuida do outro, né? Então, as massagens, elas trazem, né, o resgate de novo da gente poder sentir esse amor, esse carinho, esse cuidado. E fora todo esse toque, vocês trabalham também com óleos medicados, um óleo mais quentinho. Sim, existem 1001 terapias do Ayurveda para cada caso, né? Se a pessoa tem dor, se a pessoa não tem dor, né?
A gente põe no Ayurveda no corpo, na nossa pele, tudo que a gente consegue comer. Uhum. Porque pensando que a pele é aquilo que nos separa do externo, né? E do interno, né? Aquela separação Sim. ali do interno e do externo. E se você põe alguma coisa no seu corpo, como um creme, ou às vezes alguns óleos minerais, você fecha os seus poros, né? Você fecha ali aquele lugar onde você está receptivo para receber através de né, vários fatores ali, né? Sim. Através do toque, através das sensações, através do ar que entra, né? Como se você bloqueasse o prana de entrar no seu corpo, que é essa energia vital. Uhum. Né? Então, tudo que a gente põe no corpo é aquilo que a gente pode comer. Por isso a gente usa os óleos, né? Uhum. E não só por isso também, né? Mas E também. os bastes? Também é uma linha de tratamento. Os bastes, existem os bastes externos, né, que a gente faz também para dores e tudo isso, né, que são óleos medicados ali no local. E existem os bastes que são a nível intestino, né, para a gente fazer a limpeza do intestino. Hoje a gente vê muito, né, sobre isso já na Sim. nossa medicina, a Uhum. importância de ter o intestino limpo, né, mas há 7.000 anos atrás o Ayurveda já fazia isso. Há 7.000 anos atrás o Ayurveda sempre se preocupou com o intestino, porque é o local onde a energia vata é o local dela, é o local de morada dessa energia. E a gente sabe, né, dentro do Ayurveda, que o vata é aquele que move tudo no nosso corpo. Então a gente costuma dizer, o vata ele leva e traz o pitta e o kapha, que são as outras duas energias. Então o ar, para quem não sabe aí, o vata é o ar e um pouquinho de espaço. O pitta é o fogo e um pouquinho de água. E o terra é água. E o kapha é água e terra. Então a gente tem esses 5 elementos que regem tudo, com o nosso corpo dentro, fora, todas as coisas existem, né? Para todas as coisas, essa mesa é formada de 5 elementos, né? Uhum. Essa televisão de 5 elementos, eu sou também, você, tudo nesse universo é formado de 5 elementos. E assim, de uma forma, eu sei que existe, né, várias características para você chegar e saber qual é o seu dosha. Tem alguma coisa rapidinha para as pessoas Olha, tentarem se algo muito identificar? rápido, assim, que a gente possa falar, que não é só isso, mas é isso principalmente, o dosha tem a ver com a nossa constituição física. Uhum. Então, uma pessoa que tem a constituição muito fina, né, normalmente tende a ser vata. Fina, longilínea, né, e também com uma certa tendência a ter mais pensamentos e ansiedade. Aí a gente fala, eu sou, mas eu não tenho fino, né? Então tem que ter um conjunto de coisas, Sim. né? Então, uma pessoa fina, mais magra, que tem tendência a perder peso, né? Que tem tendência os ossos a serem mais finos, de menos peso mesmo. Sim. Aí essa pessoa tem tendência a ter mais ar e espaço, Uhum. né? A gente vê que ar e espaço é leve, né? Uma pessoa Uhum. mais leve, uma pessoa que às vezes está de um jeito, às vezes está de outro, muda de humor facilmente, né? Uma pessoa pita, ela é uma pessoa mais mediana. Então, ela não é muito alta nem muito baixa, mas ela tem músculos. O que destaca ela são os músculos sempre assim muito protuberantes, porque ela é Uhum. formada de fogo. E o fogo rege o nosso metabolismo. E falando de metabolismo, é outra coisa muito importante também para diagnosticar. Então, o vata que eu acabei de falar, que é aquele fininho, né, ele tem um metabolismo que varia muito, porque lembra que eu falei, hora ele está de um jeito, hora ele está de outro. Então, o metabolismo dele varia. Tem dias que ele vai todo dia no banheiro, tem dias que não, tem dias que ele tem fome todo dia, o dia inteiro, tem outros dias que não, né? Então, ele varia muito. O Pitta não, ele tem um metabolismo muito certinho. Ele come nas horas das refeições, 2, 3 refeições ali no máximo, né? Então, ele tem um metabolismo muito... Vai no banheiro todos os dias, no mesmo horário, no mesmo, né? E essa constituição mais muscular. Uhum. O kapha, ele já tem mais uma constituição do nosso tecido adiposo. Não quer dizer que ele seja gordo, mas ele tem mais essa tendência à gordura, então é uma pessoa mais larga também, ossos mais pesados e todo assim redondo, né? As articulações são redondas, não são pontudas, não se veem os ossos, né? Porque tudo é arredondado no kapha, que é esse terra e água. Né? E essa tendência dele mais emocional, uma tendência de ser mais tranquilo, mais apaziguador, enquanto o Pitta, que era o fogo, é o próprio fogo, né? É o próprio fogo. Então o kapha é mais tranquilo, mais apaziguador. Uhum. Tá vendo só, gente? Dicas super bacanas. Gente, é tão complexo, né, que a gente poderia ficar horas e horas e horas. Hoje foi um apunhado aí para você que está assistindo a gente, que não conhece, ouviu falar, mas
deu para você entender, mas é claro que vai ficar o convite para a próxima, que a gente vai abrir nas redes sociais Sim. as perguntas sobre a medicina Ayurveda, os tratamentos, dosha, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar aí curioso tentando achar qual é o seu dosha. Então, eu quero tê-la aqui novamente para bater esse papo. Vamos fazer parte 2 de Marina Lourenço, com a participação de vocês, tá? E é claro, né, que fique aqui um recado que a qualidade de vida, o sono, a alimentação, tudo isso faz parte da vida de todo Sim. mundo, né? É uma prevenção. A gente sabe que você é o que você come, se você não dorme, você fica irritado. Não precisa entrar muito a fundo para a gente saber que faz mal você não estar dentro disso. É claro que com essa correria do dia a dia a gente escorrega, mas é bom a gente estar sempre Manter um lembrando e ritmo. voltando, Como o né? exercício também, que é outra coisa muito importante, né? Tem esse patamar também do exercício. E quando a gente fala de exercício, tem gente que já quer correr, né? Então, para cada pessoa também existe um exercício correto, né? E para o Ayurveda não precisa ser algo que você vai ali ficar ali se extenuando muito. Exercício é uma coisa mínima que você tem que fazer todos os dias. Né? Até na Ayurveda, todos os dias? Não, depende da pessoa também, né? Tem pessoas que não precisam todos os dias, né? Depende muito de quem é, para quem é e por quê. Por que a gente está fazendo aquilo, né? Exatamente. Então, a Ayurveda leva sempre em consideração essas coisas. Para quem é? Por que eu estou fazendo? Né? Tem que ter sempre... Não dá para seguir assim, todo mundo igual. Regra. Isso que é bom, isso que faz a diferença. Sim. E ainda completando aí essa parte dos doshas, né? Como que a gente traz o equilíbrio para isso, né? Porque são elementos. Quando eles estão em desequilíbrio, a gente vai procurar fazer a terapia dos opostos, que é o Yukti Vipassharaya, né, que é a terapia dos opostos. Então, se eu tenho muito ar no meu corpo, sou vata, eu vou tentar trazer muita terra e muito fogo. Se eu tenho muito fogo, vou tentar, entende? E também falando sobre os doshas, que a gente pode ser 2 doshas, 3 doshas. Sim. Também, sim, né? porque quando você falou assim, longilínea, pensei, você, sou eu. Você. Aí, magra, falei, já não é muito eu, não. Aí você começa mas a você falar. É bem, né? Eu sou pita, né? Bem pita vata. Né? E aí tem tudo também, o que eu falei é muito complexo, tem a ver também com a hereditariedade, né? Porque, por exemplo, os alemães são todos altos, né? Grandes, italianos, tudo, né? Aí você fala assim, nossa, mas um alemãozão, então é todo mundo cafa, porque eles são grandes. Não é bem assim, né? Então tem sempre as particularidades para a gente ver, né? Não é simples assim. Querida, muito obrigada, sabe? É um prazer ter você com a gente. Entende muito, fala, sabe de tudo. E assim, eu fico chateada de não poder conversar mais com ela, mas como eu falei, a gente vai fazer a parte 2, que vocês vão poder assistir logo e também participar, porque é um assunto muito bacana. Hoje foi uma pincelada perto de tudo que eu sei, né, que ela tem aí dentro da cabeça dela, que entende muito. Muito obrigada e até uma próxima.